Som? Vamos lá. Gente, nós vamos ter um pequeno problema técnico aqui, porque onde vocês estão vendo verde aqui era para ser branco, tá? Mas vamos topar assim, vamos seguir assim, porque senão a gente também não faz muita coisa. Bom, prazer, meu nome é Matheus. Para quem não me conhece, eu fiz Ciências da Computação na UFG e recentemente, faz uns 2... Oi. Agora também não. Faz uns 2 anos terminei meu mestrado, trabalhando na área de acessibilidade, que é geralmente o que eu mais trabalho, é acessibilidade, interação humano-computador, interfaces ricas. Também, há uns 2 anos atrás, eu tive o prazer de conhecer um laboratório de pesquisa voltado para um projeto que chama Tanacan, que é esse que eu estou com a camiseta aqui. E a gente tinha como objetivo, né, desenvolver um sistema que possa ser utilizado para museus, para bibliotecas, para acervos digitais de maneira geral. E a gente precisava de uma ferramenta aberta que pudesse ser acessível, principalmente considerando o sistema de museus que a gente tem no país, com às vezes condições até precárias. E daí surgiu essa proposta de um desenvolvimento de um plugin para WordPress. Então, esse é o trabalho que eu faço hoje, principalmente, e por isso tenho também feito muito trampo aí com WordPress. Faço principalmente front-end, sou freela, e, enfim, é o que eu venho fazendo nos últimos tempos. E também sou membro da comunidade Fórum Goiano de Software Livre, que está trazendo essas palestras aqui do Palco Git. A gente está já faz uns anos aí tentando manter a atividade, mas é difícil, né? Eu acho que quem está organizando evento sabe como é complicado. Bom, então vamos para o nosso tópico, né? Antes, eu só queria, assim, para ter uma noção da galera que está mais interessada aqui, né? Só para saber, assim, todo mundo aqui já conhece o WordPress, pelo menos, né? Já fez uso, beleza. Da galera aqui, quem que é desenvolvedor, hein? Quem que mexe com código, beleza. E tem alguém aí que é designer, não toca em código, nunca mexeu? Tá, só para dar uma contextualizada aqui na nossa fala. Bom, eu vou começar discutindo um pouco sobre o porquê que eu estou trazendo aqui o WordPress como assunto. Então, eu vou falar sobre as novidades do editor de bloco que ele está trazendo nas últimas versões, que é o Gutenberg. E depois a gente vai mergulhar em alguns dos recursos mais interessantes dessa nova possibilidade, que é a de criar e editar um tema de um site inteiro só usando blocos. Primeiro, por que o WordPress, né? Eu vou dar contar uma historinha aqui, bem rapidinho. Eu acho que como vocês são da área, talvez isso nem seja tão relevante, mas tem gente que muitas vezes fica perguntando, poxa, será que eu realmente preciso usar um CMS e tem que ser o WordPress, com tanta ferramenta legal, com tanta tecnologia que tem por aí? E quando eu saí da faculdade, a minha ideia era um pouco essa mesmo. Eu ficava assim, olha, eu sei programar, eu sei o básico, eu sei o feijão com arroz para construir um site, eu pego lá HTML, CSS, JavaScript, vou pegar uma framework ou outra para botar algumas coisas e isso resolve minha vida, né? O problema é que, a partir do momento que a gente começa a querer criar umas coisas um pouco mais interessantes, com uma interação mais rica, a gente começa a ter que ir precisando de mais bibliotecas, mais frameworks. Foi aí que eu comecei a ter interesse, gosto bastante da parte front-end, então eu comecei a ter interesse nas frameworks mais famosas que a gente tem hoje em dia de JavaScript, né? Vue, Angular, React. Eu particularmente trabalho bastante com Vue. E é muito legal, dá para você fazer muita coisa com elas. Se você eventualmente precisou fazer uma página simples, um site de contato, uma landing page, às vezes você faz só uma single page application, né? São aquelas páginas que elas, na verdade, não tem tanto conteúdo do lado do servidor, você carrega a maioria ali do lado do cliente, no navegador, e monta tudo com JavaScript e tá massa. Você faz um conteúdo bem bacana só usando essas frameworks. Bom, quem entende sabe que isso traz problemas, em geral, a arquitetura clássica, né, de server-side rendering, que é você ter as páginas carregadas do lado do servidor e você poder ter aquilo acessado por mecanismos de busca, como indexadores do Google, faz toda a diferença, por exemplo, para um site que quer ter uma boa pontuação de SEO. Então, aos poucos eu fui entendendo que aquilo não era o suficiente e comecei a procurar soluções alternativas. Então, por exemplo, você começa, a montar um server-side ali com Node.js
e começa a usar alguns plugins ou frameworks que te permitem fazer as páginas geradas staticamente, que são esses Server Static Gathering, que resolve um pouco, mas às vezes você precisa organizar isso e começa a ter um ecossistema mais complexo, do tipo, olha, o usuário quer poder subir suas próprias imagens, subir página e tal. Quando você vê, você já está numa macarronada danada de ferramentas, né? O Ghost, por exemplo, é uma biblioteca que entrega muitas dessas coisas prontas e ajuda a administrar esse ecossistema de coisas que a gente tem para fazer site hoje em dia. Mas ainda assim, eu vivia fugindo muito do lado do back-end, deixando ele ali no cantinho, não queria tocar em PHP, não queria tocar Java, Ruby on Rails, essas coisas. Só que eu achava que eu estava conseguindo entregar uma coisa que estava bom para o cliente. E aí eu acho que eu estava muito enganado. E que a gente, às vezes, nessas situações, precisa voltar atrás e pensar um pouco o que de fato é preciso para dizer que um site está pronto. E você vai poder entregar ele na mão do cliente e falar, olha, agora acabou o contrato aqui, você fica aí com o seu site. Bom, o problema que eu vejo muito nisso é que, geralmente, o próprio cliente não tem toda a noção de tudo que ele vai precisar, de todas as demandas, todas as necessidades que ele vai ter com aquele site. E aí ele te faz uma especificação em que ele fala, olha, eu preciso que tenha uma busca, eu preciso que seja um site minimamente acessível, eu preciso poder editar meu conteúdo. E aí daqui a pouco ele começa a pedir umas coisas um pouco mais complicadas. Olha, eu preciso poder salvar um rascunho aqui, mas não publicar ainda. Ah, eu preciso que seja automático. De vez em quando você salva esse rascunho. E, claro, eu quero que ele tenha uma ótima performance de SEO, então que ele possa ser um site que vai ser facilmente encontrado pelo Google e outros indexadores, etc. E aí você pesquisa e vai descobrindo ferramentas para entregar isso. E daqui a pouco surgem mais demandas. Aí a pessoa precisa agora que o seu site seja multilingüe. Ou ela precisa que você permita o login e um login com camadas de privacidade diferente. Olha, esse aqui ele vai editar isso, aquele ali vai editar aquilo e aquilo. Eu preciso poder fazer comentário. Então a coisa vai virando, vai complexificando. Até chegar no ponto que o cara quer fazer gestão de mídia, quer poder ter assets ali otimizados, quer poder ter backup automático e etc, etc. Então é nessas horas que a gente acaba virando e falando, cara, não dá para fazer isso sem um CMS, né? Um gerenciador, um sistema gerenciador de conteúdos. E aí nisso é que eu fui acabar me virando para o WordPress e começando a conhecer mais uma ferramenta. E um fato que chama muita atenção e que praticamente toda palestra que vocês forem ver de WordPress as pessoas vão comentar é: o WordPress roda 43% da web. É uma estatística meio suspeita, né? Eu acho que se você entrar ali, você vê o site, você vai falar, poxa, esse pessoal está ganhando alguma coisa com isso. Mas tem várias pesquisas, realmente tem muito, inclusive pesquisas assim, de várias fontes diferentes, que argumentam para essas estatísticas que são 43% dos sites na web e cerca de 64% dos sites que usam algum CMS. Então, a primeira coisa que a gente pode saber é que é uma ferramenta muito madura. E uma ferramenta que está aí em produção em vários lugares. Inclusive, muito lugar que a gente nem imagina. Você abre um inspecionador lá do navegador e descobre que tem um WordPress rodando ali por trás. Então, isso é o primeiro ponto que eu vejo muito positivo. A segunda questão é que é um software livre muito maduro. A gente, às vezes, né, claro, na comunidade de software livre, a gente milita bastante, vai falar da importância de se usar, divulgar, mas a gente sabe que tem software livre que não necessariamente é melhor do que outras alternativas que a gente tem ali. Mas o WordPress tem um histórico muito grande, fez 19 anos, eu botei essa imagenzinha aí só porque foi semana passada, eu acho, ou 2 semanas, fez 19 anos. E nesse tempo, tem crescido muito o uso, tem milhares de sites aí rodando, então a gente pode ter um pouco de confiança, pelo menos, de que é um software que tem uma maturidade, que dá um pouco mais de confiança para a gente usar, né? E é um software que é feito a várias mãos, né? Eu até deixei o linkzinho aqui de um artigo. Esse aqui são as estatísticas das contribuições no lançamento do WordPress 6.0. E aí algumas coisas legais de você ver, por exemplo, na versão 6.0 foram 519 contribuidores direto do código. Então quer dizer que só nessa versão, 519 pessoas botaram a mão em partes diferentes do código para entregar a versão 6.0. E, inclusive, a gente vê que são 129 pessoas que estão contribuindo pela primeira vez. Ou seja, é muito dinâmico. Tem gente que está lá sempre trabalhando com ele e tem gente que chega, faz às vezes um ajustezinho.
Eu não sei vocês, mas eu fico emocionado, eu acho bonito, de verdade isso, porque é um negócio, assim, a Fabs na palestra passada, ela trouxe esse termo da sustentabilidade, então ele tem um ecossistema que se sustenta muito bem. E aqui, a título de curiosidade, mais você vê que são pessoas de vários lugares do mundo. A comunidade WordPress é muito interessante. Você participar do Slack deles, ver as conversas que a galera troca, a capacidade que eles têm de trabalho remoto, de gente gerindo toda essa máquina, fazendo isso aqui rodar, é muito bonito, é muito bom mesmo, ver como isso funciona. E não é difícil você fazer sua própria contribuição. Aqui eu trouxe só para fazer meio que um auto jabá, mas de uma pequena contribuição que eu consegui fazer na versão 5.9, eu achei um erro, apareceu na minha tela lá, e aí eu entrei no código, o código está livre para todo mundo ver, eu fui lá e falei, olha, essa função aqui devia ser chamada de outro jeito. Aí eu fui abrir um ticket para o pessoal, e em poucos dias já teve galera fazer o patch, corrigindo o negócio, e no lançamento da 5.9, no meio lá dos nomes de 600 pessoas, tem lá meu nomezinho assim, só porque eu abri o ticket, entendem? Então isso eu acho uma coisa muito legal, essa capacidade de você estar colaborando e essa comunidade se retroalimentando e criando soluções que todo mundo, assim, a diferentes níveis de expertise, né, podem contribuir. E além disso, é um software muito extensível e customizado. O WordPress em si, a função dele é ser uma plataforma de blog, tá? Esse é o objetivo principal dele. Mas, pela extensibilidade dele, pela maneira como o código dele permite que as pessoas façam o que a gente chama de hooks, né, que é insertar funcionalidades, a gente pode fazer muita coisa com ele. Então, por exemplo, em termos de plugin, só no repositório oficial do WordPress tem quase 60 mil. Quer dizer que esses 60 mil são necessários e bons e excelentes? Não, tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa ali que impacta demais quando você vai entregar um serviço para um cliente. Talvez o mais notável, o mais conhecido é o WooCommerce, que é o que transforma a ferramenta em uma ferramenta de gestão de e-commerce, né? Então, de certa maneira, o plugin que eu trabalho é um pouco isso, tenta usar os recursos que o WordPress já tem para poder ser utilizado por museus e outras instituições culturais que precisam de acervos digitais. E claro, tem os temas, esses também são só os temas do repositório oficial do WordPress. Tem tema em repositório de terceiro, tem tema pago, com vários recursos, etc, etc. Então tem todo um ecossistema também econômico e social girando em torno do WordPress. E por fim, só para fechar esse assunto, eu sei que muitas vezes a gente ouve falar de WordPress, tem gente que fica aquele papo assim, pô, mas o WordPress é meio inseguro, saiu uma notícia de tantos sites foram invadidos por brecha num plugin WordPress. Olha, eu acho que, primeiro, isso é um tipo de análise que a gente pode fazer facilmente de qualquer sistema que estivesse rodando 43% da web. Mas, para além disso, é bem interessante ver que eles têm, nas equipes fixas deles, um time que trabalha só com segurança, que faz checagem de códigos, principalmente nos plugins mais utilizados, eles são bem rigorosos com algumas coisas. E, honestamente, se você tem um desenvolvedor que entende, que faz o trabalho bem, ele vai conseguir, sem problemas, deixar o seu site seguro, tá? Não é à toa que a Casa Branca está rodando com WordPress, a Campus Party está rodando com WordPress, enfim, etc. E, inclusive, assim, só para dar um pequeno exemplo pessoal que eu tive, 2 meses atrás, o pessoal do WordPress tirou o meu plugin do ar, porque eles viram uma função que permitia a entrada de usuário por campo de texto e o cara podia colar um HTML lá e aquilo poderia gerar um ataque XSS. Então, na hora eles falaram, seu plugin aqui está com esse problema, está com essa brecha aqui, enquanto você não resolver, não volta não. E não voltava. Eu fiquei lá corrigindo linhas em linhas até deixar tudo bonitinho e voltar para o ar. Então, se tratando de segurança, eu acho que eles são bem abertos e bem sinceros quanto a isso. E, honestamente, quem entende mais da área de segurança sabe que o software ser livre, está tudo disponível, e eles terem essa sinceridade de mostrar, inclusive, quando tem falha, é sinal de que dá para confiar no serviço. Bom, então vamos falar um pouquinho agora desse novo editor de conteúdo do WordPress, que é o Gutenberg, né? 5 anos atrás, se você se você entrava em algum site WordPress, você tinha painel administrativo, a lista de posts ou páginas, e na hora de criar um conteúdo, você caía nessa tela. Eu sei que gente, imagina que esse trem é branco, tá? Tudo isso aí era para ser branco, mas enfim.
O grande problema dessa telinha é que, bom, era um editor bem básico, editor clássico, what you see is what you get, que você vê hoje em dia, mas em particular, o que você fazia aí era muito diferente do que você via quando você entrava no site. Isso porque, claro, a gente tem diversos temas e não havia uma amarração muito própria entre o que você está vendo ali no editor e o que você vê quando você publica. Para além disso, alguns tipos de layouts, que hoje em dia são bem frequentes, eram muito difíceis de se fazer. Você botar uma coluna do lado da outra, era uma gambiarra danada. Então, além disso, na hora que você queria editar o site em si, ou seja, menu, rodapé, né, as partes mais fixas, né, não só o conteúdo interno do site, você tinha o menu personalizar, que já era um pouco mais interativo, você via a coisa refletindo ali, mas ele trazia uma série de conceitos que fica difícil da gente explicar para um usuário básico que está gerindo o seu site. Então, eu uma vez estava explicando com o pessoal de um museu como é que eles customizavam o site deles, e eu tive que fazer essa ilustração para tentar dizer, olha, essas coisas que estão em amarelo, rodapé, barra lateral, geralmente você configura com o que a gente chama de widget. E aí o widget é no menu personalizar. O cabeçalho depende. Às vezes está na widget, às vezes está no menu, do menu personalizar. E o conteúdo você configura lá no editor de post. Então, é uma linguagem, é um novo ecossistema que as pessoas precisavam aprender. E esses tópicos conflitantes dificultam um pouco o assunto. Bom, é claro que, como tudo no ambiente WordPress, já há muito tempo vinha-se desenhando alternativas para isso, e aí alternativas comerciais, livres, etc. O mais famoso é o plugin Elementor, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. O site da Campus, eu estava vendo, foi feito com Elementor. E ele tinha uma proposta, né, visual, drag and drop, de você customizar a página do site. Aliás, tinha não, ele tem, está funcionando 100%, é muito bom, inclusive. E muita gente usa essa ferramenta. A gente tem aqui outros, por exemplo, eu só trouxe para dar exemplo, mas o WP Bakery, o Div Builder, esse acho que é o Beaver Builder, coisa assim, Beaver Page Editor. Enfim, são várias soluções que foram se desenvolvendo. Então já tem anos que a comunidade está buscando alternativas para melhorar isso. E foi aí que chegou-se a um certo debate e falou, olha, essa função, essa questão, a edição do conteúdo no WordPress, a gente precisa trazer soluções melhores para o Core. Core que é o núcleo, né? O WordPress como uma solução oficial para isso. E daí foi proposto, em 2017, o projeto do Gutenberg como um plugin, começou como um plugin, e aí com essa missão de, para usar um termo um pouco mais filosófico, democratizar o ato de se publicar. Que, se você olhar de certa maneira, é uma coisa que o WordPress já faz muito. Eu consigo entregar um site WordPress, por exemplo, para minha mãe, que é professora de história, para ela fazer um conteúdo sobre as aulas dela. Mas é muito difícil eu chegar para um cliente e falar, olha, me passa tudo o que você precisa, porque depois que a gente acabar aqui, eu não vou mais tocar nesse código. Então, insistir em desenvolver uma ferramenta que permita que as pessoas não precisem de você é democratizar. No final das contas, né, o tal do low code que o pessoal está falando muito hoje em dia, é um pouco disso também. Não é que eles nunca vão precisar de desenvolvedores, tá? A gente não vai chegar nisso. Mas a gente chegar num ponto que isso esteja cada vez mais na mão de pessoas que não precisem ter esse conhecimento que a gente tem. Isso não quer dizer que a gente vai ficar sem trabalho, tá? Não é essa paranoia também. A gente sempre tem como construir ferramentas a partir disso. Então, essa era a filosofia dele. Ele teve, na verdade, uma recepção meio polêmica no início. Foi bem complicado a chegada do Gutenberg, porque muita gente não queria aquilo como uma coisa do núcleo, do core. E ainda tinha uma galera que falava, olha, por que não usa aquele plugin, outro plugin, etc. Mas aí tinham questões legais, com licença, tal. Tanto que se vocês olharem na lista de plugins do WordPress, Gutenberg vai ter uma avaliação péssima. Mas hoje ele serve para lançar as versões de teste do plugin, e só na versão oficial do WordPress é que essas modificações vêm para ele. E o mais interessante é que ele, como projeto, não está preso ao escopo do WordPress, tá? Aqui tem 2 links, eu não vou abrir agora só porque estou com receio do tempo aqui, mas de projetos que estão tentando trazer o Gutenberg para o Drupal, que é um outro CMS, software livre, muito usado também.
E o Twitter, por exemplo, lançou essas semanas para trás aí a primeira versão experimental do novo editor de postagem dele, que usa o Gutenberg também por trás. Tem também um editor de texto do Mac, que eu esqueci o nome, que está brincando com o Gutenberg também. Para além disso, é um projeto que está em franco desenvolvimento. Ele é muito ativo. É uma coisa linda vocês entrarem no GitHub e ver esse negócio funcionando, porque apenas só nesse review aqui, ó, em um mês a gente teve 386 pull requests. Vocês imaginam a loucura que é manter isso, a galera gerindo esse negócio. E de 2 em 2 semanas, versão nova, tem equipe de design que toda hora que eles vão propor uma nova coisa, abre uma issue, a galera discute, ó, acho que assim não fica bom, assim, tal. Aí tem gente que vai e faz uma proposta e mostra lá, gostei disso aí, vamos... Então é um negócio muito interessante e que está bem ativo. Bom, então vamos partir um pouco para a demonstração aqui, né? Na verdade, assim, é muito ruim ver esse trem verde, mas tudo bem. Primeiro, vamos conhecer a telinha mesmo, né, do editor de post. Eu estou aqui num site WordPress e eu vou editar uma página, tá? Quando eu acesso a tela de edição, isso que eu estou vendo aqui é o que a gente está chamando de Gutenberg ou editor de blocos, tá? Ele tem, de maneira bem resumida aqui, essa barra lateral com 2 abas, que é sempre a configuração da página. Então, se você vai publicar ela já, se vai permitir comentário, essas coisas. E fica com essa abinha aqui, que é a abinha que vai me mostrar configurações dos blocos que eu estou selecionando aqui. Os blocos são as unidades de conteúdo no universo do Gutenberg. E o que é uma unidade? Por exemplo, isso aqui é um bloco de imagem. E o bloco de imagem, ele está dentro de um outro bloco, que é um bloco de coluna. Já isso aqui é um bloco de texto, de parágrafo. Então, cada elementozinho aqui é o que a gente chama de bloco. Eu vou até eliminar esses dois, a gente começar com isso aqui em branco mesmo. Sua tela provavelmente começaria desse jeito. Então, o que você pode fazer? De início, eu estou dentro de um bloco de parágrafo. Posso escrever aqui, claro, né? Fazer alguma coisa aqui. E aí já tenho aquelas opções básicas, né? De formatação, negrito, link, etc. Sempre vai ter opções mais de fácil acesso flutuando aqui e opções um pouco mais avançadas aqui do lado. Nesse caso, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de mudar a cor, né? Tem a possibilidade de mudar fundo, fonte. Aqui ele vai me dar, para não ficar muito carregado, com muitas opções na interface, ele esconde algumas opções nesse menuzinho, então a altura da linha, tamanho, etc. E clicando nesse maisinho, ou nesse daqui, né, eu tenho a nossa lista de blocos. Eu não vou passar por cada bloco, tá, gente? Porque senão a gente consumiria aqui minutos e minutos, mas eu vou citar alguns aqui que é interessante. Primeiro, a existência do bloco de título conserta um problema que eu via muito frequentemente para quando a galera estava usando o editor antigo, que é essa ideia de que, se você quer fazer um título, você pega um texto, aí você aumenta a fonte dele e você bota aí negrito ou coisa assim. Isso, visualmente, para a gente faz sentido, mas semanticamente é horrível. Então, existe, por trás dos panos no HTML, a tag que vai te dar o H1, H2, H3, que são, de fato, os demarcadores de títulos. E isso é importantíssimo para acessibilidade, é importantíssimo para SEO, porque isso ajuda a indexar o seu conteúdo também, para gerar automaticamente conteúdo de aquelas barras laterais que você pula entre uma seção e outra de post. Então, o fato de que existe um bloco de título para isso, para mim, já é um ótimo sinal. Enfim, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Em termos de mídia, posso botar uma imagem, ele é bem intuitivo, gente. Eu posso, no meu computador, arrastar e soltar uma imagem aqui e ela já faz o upload, ela já está ali. Posso montar uma galeria, vamos pegar aqui, ó, vou soltar esse da galeria e vou botar 2 imagenzinhas que estão na minha biblioteca de mídia. Então, vamos pegar essa daqui e essa daqui. Pronto. E ele vai começar com as imagens desse jeito. Eu já posso diretamente daqui, por exemplo, aplicar filtros, que pode vir de uma paleta padrão.
nas configurações avançadas da imagem, ele já me dá direto um campo para eu colocar, por exemplo, texto alternativo, que é outra coisa importante para acessibilidade. Então ele privilegia na interface dele coisas muito relevantes, a meu ver, para a composição desses elementos. Enfim, já posso cortar, fazer link, um monte de coisa aqui. Bom, como eu disse, eu não vou passar por todos esses blocos, mas só para vocês terem uma noção mais para baixo do que a gente vê aqui, começam a surgir layouts um pouco mais complexos. Então, eu tenho, por exemplo, bloco de colunas, que vocês viram agora há pouco, que vai permitir blocos dentro de blocos. E eu tenho o bloco de grupo, que tem duas variações, que é a linha e a pilha, que é uma maneira de você inserir agrupadores para mexer com alinhamento, de layout. O problema é que, quando eu começo a usar esses caras, apesar de serem muito poderosos, a interface e a interação com eles também começa a ficar um pouco mais complexa, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou botar um bloco de cobertura, né, para fazer um layout aqui bem clássico. Esse é um bloco de cobertura. Ele é um bloco que bota um texto em cima da imagem, tá? Clicando no bloco de cobertura, eu vou botar ele com um alinhamento grande aqui. E eu vou botar um título aqui. Ok. E agora, eu estou aqui começando a navegar dentro de uma hierarquia de blocos. Se eu pegar essa opçãozinha aqui, essa listinha, eu consigo ver que eu estou num bloco de parágrafo que está dentro do bloco de cobertura, tá? E aí, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma imagem do lado, eu poderia botar o bloco de colunas. Eu vou escolher aqui uma colunazinha, vou botar aqui um parágrafo, e vou botar aqui um botão. Ver mais. O que acontece? Por mais legal que isso possa ser, isso ganha complexidade, né? Então, fazer layouts mais ricos vão deixar a interação aqui um pouquinho mais pesada. Para isso, a gente vem para o segundo tópico aqui, que eu queria comentar sobre o Gutenberg, que são os padrões de blocos. Chega uma hora que fica tão complexo que você começa a precisar entregar para o usuário um conjunto de blocos pré-cozinhados, tá? E eles dão uma maneira muito fácil de fazer isso. Já existe aqui deixa eu sair daqui. Já existe aqui uma abinha com esses padrões. Esses padrões aqui, eles estão vindo, primeiro, de um repositório online, que é submetido por várias pessoas, que tem vários padrões bem frequentes, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e, por exemplo, pegar esse daqui, arrastar, já cliquei, e ele, bum, já inseriu para mim um layout pronto, com conteúdo configurado, cor, fonte, etc. Tá? E tudo editável, ok? Então isso aqui tudo virou código que está aqui e eu posso alterar e adaptar ao meu estilo e ao meu conteúdo, claro. Isso são os padrões de bloco. E como que eu faço um padrão? Vamos supor que eu, como desenvolvedor, quero entregar para o meu cliente o site dele com padrões, para que ele não precise ficar fazendo tudo na mão, ele possa só pegar aquele padrão lá. Bom, é muito simples. Eu posso simplesmente selecionar o bloco pai, no caso, né, o bloco que está contendo tudo ali, clicar aqui em copiar, e isso já virou HTML na minha área de transferência. E aí, no meu tema, onde eu estou configurando isso, eu tenho aqui, por exemplo, um tema. Esse é um código de um tema, tá, gente? Eu tenho uma parte lá, onde eu boto os padrões. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um padrão. Isso é um código que eu copiei do editor, tá? Eu dou um nome para ele, para ajudar com a identificação, classificação, mas o conteúdo que ele vai colar é o que está aqui, basicamente. Então, esses são os padrões. Tem um repositório online, depois, se vocês quiserem pesquisar, é bem interessante. Mas, para além disso, eu tenho outros recursos. Tem, por exemplo, os blocos reutilizáveis. Esse é um conceito que eu não acho tão útil, mas é parecido com o de padrões de blocos. Os blocos reutilizáveis é o seguinte. Aqui embaixo eu tenho essa opção, adicionar aos blocos reutilizáveis. Quando eu faço isso, eu posso dar um nome para ele, tipo cartões, não sei. E ele passa, então,
a virar um conteúdo fechado que eu posso inserir em várias páginas minhas. A ideia do bloco reutilizável é que ele fica aqui disponível para você inserir e você só faz ele uma vez. E depois você não precisa ficar copiando e colando. Ele está ali e é o mesmo conteúdo. Se você editar ele, em todas as páginas que tem ele, ele vai ser editado. Então é mais para aquelas coisas que são repetitivas nas páginas, tipo contato, etc. Né? Mas nós também temos os templates de bloco. E aqui eu sei que a coisa começa a ficar meio bagunçada, né? Template, bloco, modelo. Mas calma, vamos lá. É o primeiro caso de código que eu estou trazendo aqui, porque esse é o tipo de coisa que, por enquanto, a gente só faz em código. Mas eu sei que em versões futuras eles vão adicionar isso na interface também. Eu posso fazer isso tanto no PHP, no lado do back-end, quanto no código JavaScript. Eles têm funções para quem quiser trabalhar com qualquer um dos lados. Esse é um código PHP. Basicamente, o que eu estou pegando, eu estou falando o seguinte, ó. Para o tipo de post, ou seja, para todos os posts, eu vou dizer que o template inicial desse post, ele vai ser composto por 3 blocos. O que esses blocos vão ter? Eles vão ter primeiro um bloco de imagem, depois um bloco de título. Esse bloco de título, ele vai ter um placeholder, que já vai começar escrito, digite aqui o título. E esse, em seguida, é um bloco de parágrafo com placeholder também. O que isso significa é que toda vez que o meu cliente agora entrar na minha página no WordPress, ao invés de ver aquele telão em branco, né, digite aqui para inserir seu primeiro bloco, ele vai ver isso daqui. Então a gente vai ter já a caixinha pronta para ele inserir uma imagem, e já o espaço pronto para ele digitar o título e o conteúdo. Então você começa a entregar o design na mão dele, prontinho, só para ele gerir o conteúdo. Ainda tem toda a flexibilidade dele poder mudar se ele quiser. Ah, mas e se eu não quiser que ele mude? Aí você tem a opção de travar o template. Então todos esses templates, a gente pode travar a edição do conteúdo, a gente pode travar o deslocamento, mudar a ordem para cima, para baixo, etc. Tá? Esses são os templates de blocos. E para quem é mais conhecedor do WordPress, né, tem o conceito de tipo de post no WordPress. Porque por padrão você tem página e você tem post. Mas você pode criar outros tipos, por exemplo. Quando o WooCommerce está instalado, você cria um tipo que é o tipo produto, que é a página do produto. Você pode criar templates de blocos para cada tipo, tá? Vamos lá. E por fim a gente começa a falar da edição de site em si. Tudo agora que a gente está falando era em um post ou uma página. Mas o Gutenberg, a filosofia, o princípio dele é você conseguir editar o site inteiro, né? Então, o que eu vou falar daqui para frente só vai funcionar com sites que são com temas que são temas de blocos. Então, temas feitos para edição completa de site, que a gente chama de FSE, tá? Então, você pode, por exemplo, no editor de site, tá muito ruim de ler aí, gente, né? Mas isso era para ser a lista de templates do seu site. Então, você consegue editar inteiramente no Gutenberg como que é a sua página que lista os seus posts, como que é o seu cabeçalho, que aí você vai ter as partes de template, como que é o seu rodapé. Você pode oferecer diferentes templates, tudo isso criando um tema de blocos. Havendo tempo, eu vou chegar na demonstração desse daí também. Mas uma coisa muito legal também que você pode oferecer na edição completa de site são os estilos globais. Então vocês viram lá que o cara pode mudar a cor do botão, por exemplo. Pode mudar a cor do parágrafo. Você pode configurar paletas, por exemplo, que são as paletas com as oportunidades de cores que ele vai usar. Tá? Tipografia, você vai oferecer um conjunto específico de fontes. Espaçamento, você vai geralmente usar tamanho grande, médio, pequeno, coisa do tipo. E você salva isso no que a gente chama dos estilos globais. Por padrão, existe um estilo. E aí, se você quiser, você pode ir na sua pasta do tema e criar outros. Eu acho que isso eu já posso demonstrar aqui. Eu tenho, por exemplo, nesse meu tema aqui, uma pasta que é essa, estilos. E cada um desses aqui são um estilo, que são variações do meu tema padrão, onde eu estou dizendo a paleta de cor, a fonte que vai ser usada, etc. E como que isso fica aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou sair e vou no editor de site. Aqui eu estava editando uma página, tá, gente? Para eu editar o site inteiro, eu venho aqui no editor. Ok? Cliquei.
Foda esse negócio do monitor, ficou vídeo e tal. Mas bora lá. Então, aqui é a aba dos estilos, ó. Então, esse tema aqui, ele oferece essa listinha aqui de estilos pré-definidos, né? Então, por exemplo, se eu quiser facilmente oferecer para ele uma opção escura, tá aqui. E aí, todos os lugares em que eu uso uma paleta de cor específica, eu já configurei como que ela tem que ficar. Não é nada assim super complicado, tá, gente? Parece, meu Deus, muito lugar para pensar, mas se você desenvolver o tema pensando em variáveis, fica bem organizadinho e dá para ter esse estilo sim, ok? Só essa imagem aqui que não ficou legal, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou mostrar um pouco dos internals, né? Do que rola por dentro de um tema Full Site Edition. Primeiro, por onde que você começa se você quer desenvolver um tema para usar esses recursos? Você geralmente vai ter uma estrutura de arquivos parecida com essa. Não precisa ter todos esses, mas esses são os mais comuns, tá? O mais importante aqui é o theme.json, esse daqui, que ele é onde vão ter as configurações gerais de espaçamento, paleta de cor, todas aquelas coisas que eu estava comentando que você pode pré-definir, está no theme.json. Você vai ter, claro, o seu CSS, pode ter quantos quiser aqui, né? O index.php costumava ser obrigatório para temas WordPress terem. A partir da versão 6.0 não precisa mais, botando só formalidade. Mas você vai ter um functions.php provavelmente. E aí, assim, se você não quiser fazer muita coisa invocada, dá para você fazer só esse arquivo PHP, que é para poder fazer o enqueue dos assets. Ou seja, você poder dizer, olha, carrega esse CSS no meu tema. Ou carrega esse JavaScript. Hoje em dia, a função disso aqui está primariamente isso. Tem só uma coisa ou outra que talvez você precise tocar em PHP. O resto, daqui para cima, é só HTML e CSS, tá? Então, a parte de templates é onde você vai ter, como eu disse, os tipos de página que você pode ter. Então, as páginas que listam os seus posts, como archive, a página inicial, a página de um post único, página de busca, assim vai. Você vai ter a pasta parts, onde você vai definir partes de templates, que você pode reaproveitar. Então, se você escreveu lá o código de um header, né, de um cabeçalho, botou logo, botou menu, etc., copiou o código e botou lá nos seus templates. Para você não ficar repetindo, você cria as partes e chama elas aqui dentro. É só HTML, tá, gente? Esse chamar, vocês vão ver como é que funciona. É um comentário no HTML que vai fazer com que elas sejam carregadas ali. A pasta de padrões pode existir, se você tiver padrões, como eu mostrei agora há pouco. Na pasta INC, geralmente eu boto para organizar algumas dessas chamadas que a gente faz aqui. E, obviamente, as suas imagens, CSS, etc. Mas se você não quiser criar tudo isso, existem alguns caminhos hoje em dia. 3 sites que eu recomendo para quem quiser brincar um pouco. Tem esse aqui, que ele é um gerador de theme.json. Então, aquele arquivo principal lá, que você configura, ele é um JSON. Então, JSON é aquilo, né? Campo, valor. Pode ficar meio cansativo e você fica meio perdido, às vezes, sem saber que valores você pode botar. E esse cara, ele te dá exatamente isso. Você vai configurando, olha, eu quero que ele tenha cor de fundo, eu quero adicionar uma paleta de cor aqui, que vai ter esse nome, etc, etc. Ele vai gerar para você o theme.json. Aqui ele está mostrando, ó, como que fica esse theme.json, tá bom? E você copia isso daqui e isso já funciona, tá, gente? Já é um tema. É meio doido. Vamos lá. Outro que eu recomendo também, esse Temas Starter aqui, ele é um site onde você pode botar aqui nome do tema, nome do autor, etc. E ele já vai te criar não só o theme.json com menos configurações, né? Mas as pastinhas vazias, um ou outro template padrão. Então é meio que um starter mesmo, né? Para você não começar do zero. E claro, tem também o Blockbase, que é o tema pai que a Automattic fez. A Automattic é uma das principais mantenedoras do WordPress, tá? O criador, fundador do WordPress é o cara que está por trás da Automattic. O WordPress.com, o WooCommerce, tudo vem deles. Então é um tema bem confiável que você pode usar para fazer temas filhos. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos para fazer tema filho, mas é basicamente uma herança de tema. Eles te dão o básico e você faz assim, olha,
o que é diferente eu vou escrever no meu tema e todo o resto herda das configurações de temas Py, ok? Então você pode começar por esses caras, ou você pode inclusive pegar qualquer tema, instalar qualquer tema lá no seu editor Gutenberg, ir no menu e baixar o tema. Tem a opção de exportar. E aí você vai ter a pasta com todos os arquivos que o tema usa, e é isso, né? É uma maneira que eles estão incentivando bastante da galera aprender a fazer o tema só usando o editor. Então, se você chegar no editor aqui e começar a fazer as suas modificações, mudar as cores e falar, pronto, esse aqui é meu novo tema, você pode só baixar isso. Isso é um tema e você não precisou tocar em código. Saca? Esse acho que é o grande poder da coisa. Bom, estamos quase acabando. 10 minutos, beleza. Vamos lá. Padrões eu já expliquei como que a gente cria, né? Tem duas maneiras, na verdade. A primeira é essa de você botar eles no arquivo HTML dentro da pasta padrões. E aí tem uns comentários que você bota para dizer o título do padrão, coisa do tipo. Mas dá para você fazer por funções PHP também. Eu estou fazendo por funções PHP porque eu quero passar, por exemplo, strings traduzíveis, imagens carregadas dinamicamente. Então aí eu preciso usar o PHP. Então, enfim, você pode montar o seu bloco lá, clicar com o botão direito, copiar e salvar no HTML dele. Como que é o HTML de um código desses? Vamos mostrar isso. Esse aqui, por exemplo, é o template da home. Se eu olhar aqui no editor de código, eu consigo ver o que está pegando por trás, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um template part. O template part é aquilo que eu falei, que você bosta na pasta de parts, né? E que você reaproveita em vários lugares. Esse template part aqui, ele é um comentário HTML, tá? Com essa notação, que é a maneira como eles passam configurações para ele, ok? E, claro, eu vou ter aqui a sintaxe do meu HTML padrão. Então, tudo que eu mexi na tag style, ele vai estar aqui também. Tudo que eu mexi de classe vai estar aqui também, ok? Vamos lá. Criando estilos globais. É você fazer uma versão do seu theme.json na pasta styles. Então, se vocês quiserem entender, por exemplo, o que rolou aqui, quando eu cliquei nesse botão, o que eu fiz foi o seguinte. Eu tenho o theme.json desse tema, que é esse aqui. Então, aqui ele tem todas as configurações, tá? E aí eu falei, ó, na pasta styles eu vou ter o blue, ou blue dark. E o que eu acrescentar aqui vai sobrescrever o que está no oficial. Então, eu botei, por exemplo, um array com uma nova paleta de cores, né? Fazendo com que a cor do background vire a de foreground, para fazer um tema escuro, né? E customizei o estilo de alguns blocos, o estilo inicial. Você pode fazer, por exemplo, com que o seu bloco de título, ele, por padrão, ele já venha com uma fonte maior do que é a default do WordPress, por assim dizer. Realmente, todas as configurações você consegue pegar um filtro e falar, olha, isso aqui vai começar desse jeito, para já ficar do jeitinho que o seu tema esperaria, né? Os templates parts é a mesma coisa que como você cria padrões, o que geralmente causa uma certa confusão, porque as pessoas perguntam, cara, mas qual que é a diferença de padrão e template part? Uma coisa muito relevante disso é o seguinte, o template part, ele pode estar associado a uma área comum. Então, se eu vim no meu template part e falar que ele é um template part para header, quando o meu usuário estiver aqui editando o site dele e ele clicar no header, além dele poder editar manualmente isso daqui, ele pode só querer substituir por outras opções de template parts. E aí aqui, ele vai vir filtrado por templates parts do tipo header. Entende? Então, eu posso ter, por exemplo, templates parts do tipo lista de post. Então, se eu quero dar para o cara uma opção para ele carregar uma lista de post. E aí o cara quer decidir se ele vai ver aquilo como tabela, se ele vai ver aquilo como uma grade, se ele vai ver aquilo como uma lista. Tudo isso eu faço criando diferentes templates parts. E na hora que o cara for botar o bloco da lista de posts, deixa eu botar ele aqui para não ficar muito abstrato para vocês. Eu tenho que ir editar uma página. Eu tenho aqui... eu tenho a minha própria lista de posts. Deixa eu editar ela.
Ele demora um pouco para carregar, porque ele vai puxar todos os meus posts aqui e montar uma prévia. Então, isso aqui é o template da lista de posts, ok? Eu posso, nas configurações dele aqui, acessar o bloco Py e substituir ele por um outro padrão. E ele vai me mostrar aqui vários padrões que existem. Esses padrões podem ser padrão do WordPress ou padrões que o tema registrou, tá? Para que fique coerente com a linguagem, né, com o design do tema. Bom, acho que com isso a gente encerra aqui. Eu sei que foi muito corrido, eu falei um monte de coisa aqui, cuspi um monte de informação. Lamento muito pelo erro aí da cor, mas eu estou à disposição para conversar aqui depois. Quem quiser links, quem quiser qualquer coisa, a gente troca as ideias. E agora a gente também tem 5 minutos para perguntas, quem quiser fazer algum aí. Um de cada vez, secretaria. Fala aí, mestre, beleza? Bom. Cara, meu nome é Gustavo, eu desenvolvo mais voltado para o JavaScript e eu estou começando a ter contato com a parte de headless CMS, né? Então eu já usei Strap, o Prismic, etc. E essa parte do WordPress ela me atrai muito, só que eu tenho um certo receio por conta da dependência em PHP. Como é que funciona isso? A gente consegue usar, por exemplo, um JavaScript ES6 para fazer essa parte de funções e etc. Tem um template inicial que quando você cria o projeto WordPress, ele recebe? Como é que funciona isso? Eu acho que até devia... Obrigado pela pergunta, porque eu acho que até não passei bem nisso, mas é importante falar o seguinte. O WordPress hoje em dia, ele é mais PHP, ele é JavaScript, o que é que você precisa saber para mexer? Na verdade, o core dele continua sendo fundamentalmente PHP, mas ele está migrando muita coisa para não substituir, mas ter a opção em JavaScript, não por ser JavaScript, mas tecnologias mais modernas. Então, esse front-end todo que vocês viram do Gutenberg, na verdade, o Gutenberg inteiro, ele é feito em React. E eu nem comentei aqui que a gente pode criar blocos, tá, gente? Esses são os blocos padrão do WordPress, vocês viram, mas tem plugin de bloco. Tipo, um bloco de carrossel, bloco de etc. E quando você cria bloco, você cria usando JavaScript, ES6, React, etc, etc. Então, na verdade, se você me perguntar pra mim, tipo assim, hoje eu quero virar desenvolvedor WordPress, o que eu preciso saber? Você pode saber os dois ou você pode saber só um deles, porque dá pra você desenvolver, a depender do que você quer focar, para ambos, né? Eu acho que um básico de PHP ainda é legal para registrar função, fazer um filtro, coisa do tipo. Mas se você for fazer conteúdo usando blocos em particular, você não precisa de quase nada de PHP. Dá para você fazer tudo com as tecnologias JavaScript que a gente conhece hoje em dia. É só saber, claro, ler documentação, né, aprender uma coisinha ou outra. Mas, assim, se um cara... Hoje a Automatic, por exemplo, né, que é uma das empresas que mais contrata desenvolvedor para WordPress, se você for ver as vagas que eles abrem, vai ter para PHP e vai ter para JavaScript, entendeu? Porque eles estão precisando de ambos. Eu acho que tende a ir mais para o JavaScript, mas, na moral, você acha saídas em ambos os espaços. Tá bom, vocês? Tá bom? Falou? Valeu, gente.